Olá pessoal, hoje é segunda-feira, dia 27 de abril. Vamos aos principais indicadores desta semana. Essa semana será marcada pelo que a gente conhece por super quarta, quando as decisões de política monetária do Comitê de Política Monetária aqui do Brasil e lá dos Estados Unidos, o Federal Reserve, coincidem. Então, na quarta-feira, Banco Central do Brasil, Banco Central norte-americano tomam suas decisões de política monetária. Por lá, provavelmente, o Fed manterá a taxa de juros inalterada no atual patamar de 3,5% e 3,75%. Aqui no Brasil, aliás, lá nos Estados Unidos, a expectativa é de que um novo corte de juros aconteça apenas no ano que vem, com sorte no segundo trimestre do ano. Por aqui, o Copom deve cortar a taxa Selic em 0,25%, considerando os riscos inflacionários, considerando a resiliência da economia brasileira, chama bastante atenção, já que o Banco Central se mostrou bastante conservador ao longo de todo o ano passado. Então, manutenção de juros lá nos Estados Unidos e uma queda de 0,25% dos juros aqui, levando a Selic dos atuais 14,75% para 14,5%. O comunicado expedido logo após a decisão, assim a gente espera, deve ser bastante duro, não deve indicar os próximos passos do Comitê de Política Monetária. O Banco Central, portanto, ficará dependente dos dados. À medida em que os dados de atividade econômica, mercado de trabalho e inflação forem saindo, as decisões serão tomadas caso a caso, reunião a reunião. Inclusive, os diretores do Banco Central já têm renovado as preocupações em relação ao que se chama de ato positivo do produto. Significa que, em outros termos, que a economia brasileira estaria crescendo, ou muito perto disso, estaria crescendo acima do seu potencial, o que, segundo a literatura econômica, poderia trazer problemas econômicos, poderia trazer problemas inflacionários. Se a economia cresce acima das suas capacidades, isso pode aumentar os preços, elevando a inflação, violando aquilo que o Banco Central está tentando fazer, que é fazer a inflação convergir para patamares mais baixos. Nunca é demais lembrar que a meta de inflação do Brasil é 3%, com uma tolerância de 1,5 percentual para mais ou para menos. A nossa expectativa é de que, inclusive, haja um descumprimento da meta de inflação já no começo do ano que vem. Tem El Niño, tem aumento de preço de combustíveis, então, no que diz respeito à inflação, um comportamento bastante divergente do que a gente viu no começo do ano. E por falar em inflação, essa semana será marcada pela divulgação do IPCA 15, no qual a gente estima um aumento significativo, IPCA 15 já deste mês de abril, um aumento significativo em relação ao mês de março, o IPCA 15 de março, que já veio acima do esperado. O IPCA 15 de abril deve captar o aumento do preço dos combustíveis, o aumento do preço dos alimentos. A boa notícia é que os indicadores de alta frequência da Fundação Getúlio Vargas mostram que talvez a inflação tenha batido no teto. Assim espero, O IPCS da FGV, que havia batido 0,90% na segunda leitura de abril, 0,96% na segunda leitura de abril, caiu para 0,9% na terceira leitura. Então ainda é um aumento expressivo, no entanto, pelo menos parou de subir. Além do IPCA 15, os dados do IGPM de abril também devem vir fortes. A gente espera uma variação de cerca de 2,9%. Esse seria, se ele se materializado, seria o nono maior aumento mensal deste século, desses 26 anos deste século que estamos vivendo. Atrás apenas dos impactos vistos durante a pandemia e provocados pelo overshooting cambial, pelaquela disparada no câmbio lá em 2002, no que o mercado chama de efeito Lula. Esse comportamento do IGPM já provocou uma revisão altista das expectativas para 2026 e também para o ano que vem. E ele adiciona incerteza à trajetória dos preços ao consumidor. Assim como a deflação dos IGPs no ano passado havia antecipado um ciclo relevante de desinflação, o atual aumento dos preços aos produtores sugerem repasses mais persistentes aos consumidores nos próximos meses. A semana também será marcada pela divulgação dos dados do mercado de trabalho. A gente espera um novo aumento da taxa de desocupação dos atuais 5,8% para 6%. No entanto, não se trata de um processo de desaceleração do mercado de trabalho,
Se trata exclusivamente de um movimento sazonal. É comum ver a taxa de desemprego subir nos trimestres que se encerram em janeiro, fevereiro e março. Então, na nossa expectativa, se a gente estiver certo, as leituras relativas aos trimestres encerrados em abril, maio e junho, por exemplo, devem registrar queda nessa taxa de desocupação. Ainda assim, para agora, para o trimestre encerrado em março, a gente espera um aumento da taxa de desemprego para 6%. E a criação de cerca de 150 mil novos postos de trabalho formais no mês de março, o que mostra resiliência da economia brasileira, né? Um feito e tanto por uma economia que convive com a taxa de juros mais elevada em cerca de 20 anos, uma das taxas reais de juros mais altas do mundo. Para finalizar, a antecipação do pagamento de precatórios deve pressionar significativamente o resultado fiscal, elevando o déficit primário do governo central. Esse fator deve ser o principal vetor de expansão das despesas no mês de março, com alta estimada em torno de 50% na comparação com março do ano passado. Com a incorporação desses desembolsos, o resultado primário acumulado no ano tende a se deteriorar, de um superávit de cerca de 57 bilhões para um déficit de 15,6 bilhões, refletindo um choque pontual, mas relevante, sobre a dinâmica fiscal no curto prazo. É isso no mais, eu volto para falar com vocês ao longo dos próximos dias, já que é uma semana intensa de indicadores e de decisões de política monetária.